E aí, pessoal, beleza? Então, de volta aí com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo um review desse livro aqui, é a Enciclopédia Eorzea. É um livro que expande aí a história de Final Fantasy XIV, né, o lore. E vou fazer um review, mostrar todos os detalhes aí para vocês, várias curiosidades. Vamos lá? Bom, pessoal, então mostrando aqui o livro em detalhes. É um livro muito bonito. Por enquanto tem 2 volumes nessa coleção, então a Enciclopédia Eorzea 1 e 2. Eu vou depois fazer um vídeo só do volume 2, então fiquem ligados aí no canal. Para começar, vale lembrar aqui que esse livro não tem versão em português, infelizmente. Mas é um item muito legal para todo colecionador e ainda quem gosta de games de quebra aí é um item muito bacana, tá? Ele é um livro de capa dura. Esse volume tem 304 páginas. Ele tem 30 centímetros e meio de altura, 21 de largura e 3 de espessura, tá? Então, eu já vou abrir aqui para vocês verem. A arte do livro é muito bonita. Tem várias ilustrações durante o livro aqui. E ele é muito legal porque ele complementa bastante a história de Final Fantasy XIV, né? A história do jogo é bem complexa, mas como ela se passa em determinado tempo ali, você não tem muita referência dos outros acontecimentos, né? Apenas pequenos trechos durante a história. E esse livro complementa muito bem isso. Uma coisa interessante também é que o livro ele traz um bônus aí, né? Cada um dos livros tem um bônus. Eu vou virar aqui para vocês verem. Mas aqui no final tem um papelzinho do item bônus para o jogo que você ganha. No caso aqui é esse Minion. E esse Minion é do Nameway, tá escrito até aqui assim. É um personagem recorrente da série Final Fantasy, mas ele também faz parte da história do Final Fantasy XIV. E uma curiosidade nesse caso é que no momento que foi lançado esse livro, esse personagem estava há muitos anos de aparecer ainda. Então foi tipo um pequeno spoiler aí, né? Do que viria no futuro. Voltando aqui pro livro, eu achei super interessante a forma como eles distribuíram as informações. Vocês podem ver aqui pelo sumário aqui, que é como se fosse uma coletânea de pequenos livrinhos, tá? Então aqui eles chamam de livros. Então o primeiro livro é o Hydaelyn, que é o cristal do Final Fantasy XIV. É um tema recorrente aí nos Final Fantasy, essa existência dos cristais e tudo mais. Então o Hydaelyn é o cristal. O segundo livro, sua história, com vários detalhes do passado do jogo, né? O terceiro livro, seus filhos, né? Suas crianças. Então traz detalhes sobre as raças jogáveis do game. O quarto livro, suas terras, que descreve sobre os continentes e os países jogáveis aí até um certo ponto, né? Isso eu vou comentar também. O quinto livro são seus servos. Sexto livro, suas disciplinas. No sétimo livro aqui, seus fardos. Então se trata mais dos inimigos aqui, né? Oitavo livro, suas criaturas e informações complementares. Tá? Então, começando aqui, nesse prefácio, eles trazem um mapa. Isso é bastante interessante porque durante toda a existência aí do game, não tem muitos momentos que você vê esse mapa completo, né, com todos os detalhes. Então é super bacana ter isso aqui no livro, com várias informações extras do lado aqui. E aqui já partindo para o primeiro livro, Hydaelyn. Então nessa primeira parte da enciclopédia, eles trazem muitos detalhes sobre o funcionamento básico ali da natureza e do básico do jogo, né? Então os elementos, como eles se relacionam,
a origem das magias, né? Então é um livro bem introdutório. Traz aqui falando sobre Hydaelyn, né? Que é o cristal. Uma descrição sobre os Primals, que são os deuses do jogo. O Final Fantasy XIV tem uma relação muito forte com essa história dos deuses, né? E aqui ele fala sobre os continentes. Essa parte também é muito legal, porque você também não tem esse tipo de informação ali dentro da estrutura do jogo. Então, você sabe sobre os continentes, mas informações meio vagas. Você sabe que não se conhece todos os continentes, né? Alguns são um pouco menos explorados. Então, é muito legal ter esse tipo de informação aqui. E aqui no final ele fala mais sobre a relação de Hydaelyn e Zodiark, que é o deus dos inimigos aí principais do jogo, né? Que são os Ascians. Eles são inimigos por uma boa parte aí do conteúdo do jogo. Tá? Aqui ela tem uma referência sobre os 12, que seriam tipo os deuses dos personagens jogáveis, né? Os personagens mais humanoides. Aqui ele entra mais em detalhes sobre isso. E aqui algumas curiosidades sobre moedas e tipos de medidas dentro do mundo. Isso é muito interessante também. Aqui no segundo livro, sobre a história. Esse pedaço aqui eu achei incrível, porque ele traz cada uma das eras que compõem a mitologia do game. No momento corrente que você começa a jogar o jogo, você já está na 7ª era, e ele divide entre eras da escuridão e eras da luz. E você não tem uma forma de conhecer essas outras eras, né? O que se passou em cada uma delas. E aqui nesse livro ele traz uma descrição de cada uma dessas eras anteriores, complementa bastante, né? Inclusive aqui mais pra frente, onde ele fala que nascimento do Império, ele descreve o Império Allagan, que uma recorrência aí durante o enredo do Final Fantasy XIV. Esse Império fez muitas coisas no passado e eles deixaram uma tecnologia perdida para o pessoal que ficou, né? E muito pouco é conhecido deles. E aqui tem muita informação sobre o que aconteceu com esse povo, né? Inclusive, o Final Fantasy XIV é um jogo cheio de referências a outros Final Fantasy, né? Então aqui a Cloud of Darkness, que também aparece no jogo. E aí segue até a parte onde o Império cai, né? Então essa Forgotten Age aqui, né? Era esquecida, dizer assim. E vai dando outros detalhes sobre outros elementos que também aparecem no jogo, que depois no futuro viram raids dentro da história, né? E ele avança até o período atual, tá? Eu vou passando as outras páginas. Então, aqui já está chegando mais próximo do enredo atual do jogo. Aqui é mais ou menos o que acontece no 1.0, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais acesso, né, ao Final Fantasy XIV 1.0, que foi o Final Fantasy XIV que falhou, né? Então, para quem quer saber mais aí, tem outros vídeos na internet que contam a história do jogo, né, como que ele foi lançado e falhou em obter um sucesso aí, as pessoas não gostaram de como ele funcionava, e depois ele foi todo refeito, né? E ele foi relançado como Final Fantasy, o que a gente chama hoje de 2.0. Os números são referências às atualizações que o jogo teve, né? Então foi uma grande sacada deles, porque eles não abandonaram o que aconteceu no enredo do 1.0. É como se a história tivesse seguido e recomeçado, né? Então foi uma sacada aí da parte deles.
Então aqui continua o enredo até a Batalha de Cartenon. E aqui é o ponto onde o mundo foi destruído. E acaba a transição entre o 1.0 e o 2.0. Tá? Com a batalha onde surgiu Bahamut. Aqui ele traz uma cronologia dos principais eventos. Aqui já é mais referente a sexta era astral aqui. E já é mais referente ao que tem relação com o enredo do jogo, tá? Então por isso que você vê que é bem extenso essa lista de acontecimentos. São acontecimentos que já são relevantes para o enredo do jogo. Tá? Ele segue aqui por um bom tempo. E aqui ele começa a falar já do enredo do próprio game mesmo. Eu achei legal que eles trazem muita coisa, considerando que isso tudo é basicamente spoiler da história, né? Então eles trazem bastante conteúdo aqui. Não se seguraram em contar o que acontece durante o enredo do jogo, né? Então, passando aqui pelos eventos, os primals que você encontra, até aqui já começa o que a gente chama de atualizações, né? Então isso aqui, o Reino Desperto já seria 1.1, né? E ele avança pelas atualizações. Então, Hailstorm, Defenders of Yours, Dreams of Ice, Before the Fall, já seria o 1.5. E aí ele entra já na atualização 2.0, tá? Então Heavensward já foi a segunda atualização do jogo, tá? Ele traz bastante detalhes do enredo também. E ele avança até a parte da atualização 3.3, tá? Então aqui quer dizer 2.3. Aqui foi a 2.1, 2.2 e aqui a última 2.3. E ele para aqui, tá? Apesar de que teve até a 2.5, se eu não me engano. Ele faz esse corte no meio, vamos dizer assim, porque é considerado que esse foi o final do enredo do Heavensward. Eles costumam fazer essa quebra no meio das atualizações, tá? Então, esse livro cobre tanto esse enredo do 1.0, 2.0, até esse pedaço aqui do 2.3, onde ele finalizou a história, né? Na verdade é o 3.3 mesmo, né? Porque o 2.0 foi o relançamento do jogo. Então aqui é o 3.3, tô falando errado. Aqui o próximo livro com seus filhos, né? Ele traz uma descrição sobre as raças jogáveis do game aí, com vários detalhes das variações que tem de cada. Então aqui os Heroes são os humanos mais comuns aí, né? Os Elezen são como se fossem os elfos do jogo. Também tem as suas variações. Os Laravel são como se fossem os anões. Aqui os Miqo'te, que são as pessoas gato aqui, né? São uma coisa extra do Final Fantasy. Os Roegadin aqui são como se fossem orcs, né? Então, apesar de que eles não são maus aqui na história, né? E os Aurá já são do Heavensward, eles são pessoas mescladas com dragões. Foi uma raça que foi adicionada junto com a expansão do Heavensward. Ela não estava disponível desde o começo. Tá? E seguindo para o quarto livro, que são suas terras. Aqui ele começa uma descrição bem bacana sobre sobre os países, né? Vamos dizer assim, os estados do Final Fantasy XIV. São as grandes nações que a gente tem contato durante essas duas expansões aí. Então, Linson Lominsa, e ele traz toda uma descrição sobre as organizações também que estão disponíveis nessas nações, né? Aqui eu achei super legal que ele traz o mapa igualzinho como é no jogo,
com uma descrição de cada ponto relevante dentro do mapa ali. Aqui ele continua, né? São dois mapas. Aqui ele traz as guildas que estão disponíveis nessa nação. E isso é bem legal, porque dependendo de como você começa o jogo, em qual nação você escolhe começar, você só tem acesso a certas classes, né? Então aqui ele traz as guildas de combate e as guildas de produção, que você pode acessar nessa nação. E aqui as terras anexadas, né? De Lince Lominsa. Então todos os mapas que são anexos a essa nação. E aí ele parte para a segunda, Gridânia, que seria o reino da floresta aí, né? Lince Lominsa é conhecido como dos mares ali. E Gridânia mais o reino das florestas. Então também, da mesma forma, ele traz os detalhes sobre as pessoas, as organizações envolvidas, né, na estrutura da nação ali, os mapas. Aqui é legal porque ele traz New Gridânia e Old Gridânia, né? Já é uma referência também ao que aconteceu ao ponto zero. E a gente tem o Old Gridânia, era um mapa que era disponível na atualização, no 1.0, que a gente não tem mais acesso. As guildas também. E as terras anexas, nação. Então todos os Fraud aí. E o Da, que era a terceira nação disponível. Então era a nação dos desertos aí. No game base eram essas 3 nações que estavam disponíveis para você começar. Da mesma forma ele traz aqui os elementos, as organizações. Isso aqui é bem legal porque eles trazem já uma referência a Gold Saucer aqui, que inclusive é um easter egg pro Final Fantasy VII, né, que tem o lugar que é tipo um parque de diversões, né, Gold Saucer. E Gold Saucer existe no Final Fantasy XIV, inserido de uma forma muito inteligente, inclusive, que é parte da família Manderville. É super bacana. E eles já trouxeram aqui mesmo isso sendo um conteúdo que foi adicionado bem depois, tá? Não estava disponível também quando foi lançado esse livro. Inclusive eu esqueci de comentar, mas esse livro foi lançado em 2016. Já faz bastante tempo aí. Os mapas. As guildas disponíveis também em Uldar. E as terras anexas. Vou passar um pouquinho rápido aqui. E aí aqui ele traz Ishgard. Ishgard já é a nação referente à expansão Heavensward. Então como esse livro cobre até esse ponto, ele traz também tudo sobre essa nação aqui. As organizações. Já é uma nação mais de castelos, né? Então cada uma tem um estilo bem diferente. Então os mapas e as terras anexas. Também sempre com bastante descrição sobre cada parte de cada uma aqui. Esse ponto aqui eu achei muito legal deles terem incluído, tá? Então eles trazem Sharlayan. Essa é uma nação que a gente não vai visitar até muito mais pra frente. Porém, dentro da história do jogo, ela é uma nação que mudou de lugar, né? Então, inicialmente ela estava numa localização e depois eles foram para terras mais longe. E como a gente tem acesso às terras originais deles, eles trouxeram aqui as descrições, as curiosidades sobre essa nação, mesmo sendo um conteúdo muito posterior. Eles trouxeram aqui algumas informações sobre pessoas relevantes também. E Ala Mhigo, que também já é a nação referente à próxima atualização, que é o Stormblood. No caso aqui eles colocaram porque a gente tem muito contato com os povos de Ala Mhigo durante o primeiro jogo. Então eu acho que eles pensaram que também seria bem relevante, da mesma forma que eles incluíram o Sharlayan ali.
Então é bem bacana. E o Império Garlean, que são os outros grandes inimigos aí do jogo, tá? Então eles têm... eles usam muito a Magitech, que é uma referência ao Final Fantasy VI aí. E aqui tem uma referência sobre os armamentos e os inimigos que eles fazem, né? Que eles produzem ali. Aqui o livro 5, Seus Servos. Então aqui se fala um pouco sobre os Scions, que é a organização da qual você faz parte no jogo. Também tem uma descrição de cada personagem que compõe os Scions. E ele segue para descrever outras organizações relevantes dentro do jogo, né? Então a Guilda dos Aventureiros aqui, a Ironworks, do Siege, os Domans, os Crystal Braves, que foi uma organização temporária aí, sem querer dar muitos spoilers. Mas ele trouxe também essas informações. Então é bem completo o livro. Ele segue aqui os dragões. Achei bacana também ele trazer essas informações, porque durante a história a gente também tem poucas informações sobre outros dragões, né? A gente encontra alguns, mas tem alguns aqui que a gente só ouve referências. Aqui alguns do passado, que é uma referência também ao 1.0, que foi fechado. Eles acabam voltando depois, né? E os Ascians, que são os principais inimigos aí. Ele traz até sobre os guerreiros da escuridão aqui, né? Os Warriors of Darkness, que também é uma parte que acontece bem cedo, mas só vai desenvolver bem depois. Então, suas disciplinas traz um pouco sobre as classes, que é um tema super bacana aí de Final Fantasy, né? Todo Final Fantasy ele traz essa ideia das classes, e o 14 não é exceção. Uma coisa que é legal é que você pode desenvolver todas as classes no mesmo personagem dentro do Final Fantasy XIV, contando que você adquira as pedras, né? E é até interessante porque no jogo você equipa a pedra para transformar sua classe, né? Mas aqui ele traz uma explicação de por que a pedra é importante, né? Então complementa a história de é só um item ali que você equipa para trocar sua classe, mas aqui ele traz uma explicação do uso dela, né? Porque a pedra é legal. E aí ele começa a descrever um pouco de cada classe. Então, paladino. Eu achei interessante ele trazer até as informações sobre as armas lendárias, né? No 2.0, as armas originais lendárias, você tinha que fazer quests super extensas para obter. E aqui ele menciona, né, cada arma. Então aqui, ó, a Cortana era a arma lendária do Paladino. E então o Monk, o Guerreiro, o Dragoon, clássico de Final Fantasy também, né? O Bardo, o Ninja, que foi uma classe adicionada, inclusive também não existia originalmente. Mago Branco, Mago Negro, os Summoners, que também foram adicionados, Scholars, mesma coisa, também foram adicionados depois do lançamento do jogo. E aqui o Cavaleiro Negro, que daí já é parte da expansão, né, do Heavensward. Cavaleiro Negro, o Maquinista e o Astrólogo também, as 3 classes que foram adicionadas durante o Heavensward. Então, chegando aqui quase no final, livro 7, os Fardos. Basicamente é uma explicação sobre as Beast Tribes, né? Então, são raças um pouco menos humanoides que tem no jogo. E no início da história do 14, eles não têm uma relação boa ali com os humanos, e eles recorrem à invocação dos deuses, né?
Então aqui, por exemplo, os Amaldia invocavam Ifrit, né? Então você acaba tendo uma disputa com eles porque os deuses são muito prejudiciais pro planeta, né? E aqui tem uma descrição de cada grupo com o deus correspondente, né? Então aqui o Ifrit, o Zixal com Garuda, os Kobolds aqui com Titan, o Sahagin com Leviathan, o Sylphs com Ramuh. Então todos esses deuses você acaba enfrentando ao decorrer do jogo, né, para conseguir avançar a história. Os Muggles com o bom rei Muggle, isso é bem engraçado. Os Goblins com Alexander, Vano com Bismarck, os Ganak com Havana. E aqui tem algumas que fazem parte do jogo, mas não tiveram um deus associado, pelo menos não até agora. Gigantes. Aqui fala sobre os dragões e Bahamut e qual é a relação dele com esses dragões. E outros deuses que foram invocados de formas diversas dentro da história do game. Então tem Shiva, tem Odin, tem bastante, alguns bem conhecidos aí na história de Final Fantasy. E aí suas criaturas têm uma descrição dos inimigos comuns que você encontra durante o jogo. Então tem bastante inimigos e eles trazem cada um aqui, tem até alguns bem conhecidos aí durante a história de Final Fantasy. Então eles também classificam os inimigos por tipos aqui, né? Por exemplo, o Wave King. Ele vai avançando até que ele entra ele começa a classificar também sub-bosses, né? Como acontece aqui. Então Siren, é até interessante que eles não trazem Siren como um summon, mas como um sub-boss dentro ali da história do jogo. Tem alguns que são um pouco mais máquinas, né? Também bastante informação. Aqui os Void Saint, que são mais das trevas, né? Tem até a Cloud of Darkness aqui de novo. E é isso, gente. É um livro bem bacana, expande bastante aí a história de Final Fantasy XIV. Bom, então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam do livro, o que vocês colocariam a mais de informação, né? E deixa aquele like para ajudar a gente a levar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Valeu, até a próxima.